Olá pessoal, sou Algi. Esta é Raquel e bem-vindos de volta ao Comissionados. Esta série está aqui para inspirá-los com testemunhos, ensinamentos, parábolas e histórias, todos enraizados na grande comissão. No episódio 5, vamos explorar como a oração pode abrir corações e se tornar a base para a missão. Vamos acompanhá-los nesta jornada enquanto convidamos todos, em todos os lugares, a responder ao Evangelho. Eu não sei você, Raj, mas sinto que temos construído essa base nos últimos episódios e essa base tem sido toda centrada em formar um relacionamento com Jesus que seja fortalecido pelo Espírito Santo para que possamos responder ao chamado do Pai para sair em missão. À medida que avançamos, queremos que vocês se sintam preparados para a missão que está por vir. Então, nos próximos episódios, vamos apresentar um método simples, mas poderoso de evangelização: orar, cuidar, compartilhar. E esses 3 passos simples podem ser facilmente implementados na sua vida cotidiana para que você possa compartilhar as boas novas com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Vamos começar com o primeiro: oração. Trata-se de abrir corações, nossos próprios corações e os corações dos outros. Porque você nunca sabe com quem Deus vai pedir para você compartilhar o Evangelho. Pode ser alguém na escola ou um amigo online. Ou até mesmo seu barista local. Sim, eu adoro isso. E para mergulhar mais fundo, vamos explorar uma parábola que destaca esse efeito dominó da oração. Bom dia. Ethan. Bom dia. Meg, latte bem quente, leite de aveia só para você? Meu Deus. Olha, normalmente custaria $4,50. Na verdade, sabe de uma coisa? É por conta da casa. Muito obrigada. Por nada. Aproveite o resto do seu dia. Como você lembra dos pedidos de todo mundo? Olha, eu simplesmente amo prestar atenção nas pessoas. Isso faz com que pareça menos trabalho e mais como se eu estivesse com amigos. Bem, como e por que você faz isso? Faz a diferença. Faz sentido. Olha, vou fazer uma pausa de 30 minutos e te vejo em breve. Legal. Certo. Está bem. Então, amigos, é realmente muito simples. Você pode começar orando por 5 pessoas que você conhece que estão afastadas de Deus no momento e depois encontrar pequenas maneiras de cuidar delas. E pode ser atos de bondade, pode ser ouvir eles ou qualquer coisa para mostrar o amor de Deus. E então, com o tempo, à medida que seus corações se abrem, você terá mais oportunidades para compartilhar sua fé com eles. Então agora vamos aproveitar este momento para orar e pedir a Deus que Ele destaque 5 pessoas em nossas vidas com quem podemos cuidar e compartilhar. Ethan. Estou tão curiosa porque você é sempre tão gentil e tão positivo. Parece que você nunca fica aflito. E eu estou tão curiosa como você se mantém tão centrado. Olha, honestamente, é só minha fé. Acho que simplesmente entreguei tudo a Deus, recebi sua paz e por causa disso, quando a vida fica complicada, isso não me abala. Eu nunca, realmente entendi a fé, como pode um Deus que criou tudo se importar com alguém como eu. Claro, Aru. Ele criou tudo e ele criou você por amor e ele criou você para uma vida de amor. É o que eu acredito, pelo menos. E se você quiser conversar mais sobre isso, eu estou totalmente disposto. Na verdade, acho que seria ótimo. Ótimo.
Somos chamados a compartilhar nossa fé, mas como realmente fazemos isso? Quero compartilhar um modelo com você que se chama modelo oração, cuidado, compartilhamento. A oração não é tudo, mas é a primeira coisa. A oração é a primeira coisa porque é o lugar onde precisamos ir para conhecer o coração, a mente de Deus. A mensagem que damos aos outros, o amor do Evangelho, não é sobre nós. Não é nossa mensagem. Não é nosso reino que estamos construindo, mas estamos construindo o reino de Deus. Somos suas mãos e pés, então é preciso começar passando tempo com Ele em oração. É exatamente isso que a oração faz. A oração nos permite depender do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostrará por quem orar e como abordá-los, como falar com Ele sobre Jesus, como Ethan fez. Ele começou orando por aqueles que precisavam ouvir o Evangelho. Ele listou 5 nomes de pessoas que o Espírito Santo poderia tocar seus corações antes dele. Agora, como fazemos isso? A primeira coisa é pedir ao Senhor, passar tempo com o Senhor. Pergunte a Ele, Senhor, por quem eu devo orar? Mas a segunda coisa é se desapegar. E se Deus pedir para você orar por alguém que você não gosta ou alguém que normalmente não viria à sua mente? Ouça, o Senhor vai falar. Comece com oração e o Senhor lhe mostrará e abrirá as portas certas para que você compartilhe a mensagem dele. Oração, cuidado, compartilhamento. Vamos explorar um pouco mais sobre o que significa incorporar a oração ao se tornar um discípulo missionário. Vamos falar sobre pesca. Não o tipo que você faz nos fins de semana, mas o tipo que Jesus nos chamou para fazer, pescar homens. Jesus não apenas nos pediu para contar às pessoas sobre Ele. Ele nos convidou a mostrar a elas seu amor e trazê-las para a vida que Ele oferece. O método: oração, cuidado e compartilhamento. Você ora primeiro, cuida profundamente e depois compartilha quando o momento é certo. Simples, mas poderoso. Se você já pensou que compartilhar sua fé é difícil, constrangedor ou assustador, fique comigo. Vou mostrar como esses 3 passos simples podem fazer com que isso pareça natural. Oração, cuidado e compartilhamento não é um programa, é um estilo de vida. E acredite, funciona. Compartilhar sua fé pode parecer intimidador. Você pode se preocupar em dizer a coisa errada ou temer que as pessoas não escutem, mas a evangelização não é sobre ser perfeito. É sobre compartilhar o que você experimentou em Jesus. As pessoas estão sofrendo. Elas estão lutando com solidão, ansiedade e confusão. É por isso que Deus está chamando você, porque você experimentou seu amor e esperança. O mundo precisa que você entre nessa missão. Você não está fazendo isso sozinho. Deus já está trabalhando nas pessoas ao seu redor. Seu Espírito Santo está amolecendo corações e preparando pessoas para ouvir o Evangelho. Você é apenas o vaso. Quando você deixa o amor de Deus fluir através de você, compartilhar Jesus não parece uma tarefa. Se torna natural. As pessoas percebem a diferença em você e elas vão querer saber mais. Agora vamos olhar para a oração, o primeiro passo do modelo oração, cuidado e compartilhamento. A oração é onde tudo começa. Você não pode amar alguém bem se não estiver orando por eles. Comece escolhendo 5 pessoas em sua vida que você acredita estarem distantes do amor de Deus. Anote seus nomes no seu telefone em um pedaço de papel, o que funcionar. Então, ore por eles diariamente. Peça a Deus para abrir seus corações e lhe dar oportunidades de compartilhar seu amor. Você pode até perguntar a eles: como posso orar por você? É simples, mas abre portas. E não ore apenas por eles de passagem. Ore especificamente. Peça a Deus sabedoria e momentos em que você possa falar em suas vidas. Quanto mais intencional você for, mais Deus se manifestará. O segundo passo é cuidado, mostrando o amor de Deus através de suas ações. O cuidado não é passivo, é intencional. Pense nas pessoas em sua vida que precisam de uma palavra gentil, um ouvido atento ou um simples ato de serviço, seja ajudando um amigo, comprando café para alguém ou apenas estando lá para ouvir quando estiverem lutando.
Mostre amor e bondade ativamente para as 5 pessoas por quem você estava orando. Esses pequenos atos de bondade criam oportunidades para conversas mais profundas. Quando você ama os outros como Jesus ama, eles vão querer saber o motivo. Quando você dedica tempo para se importar, está abrindo a porta para conexões significativas. E às vezes, esses pequenos momentos podem levar a conversas que mudam a vida. Até mesmo uma mensagem de texto ou um gesto atencioso pode dizer muito. Finalmente, chegamos à parte de compartilhar, onde você fala sobre o que Jesus fez por você. Pedro nos diz em 1 Pedro 3:15, estejam sempre prontos para dar uma resposta a quem lhes pedir uma razão da esperança que há em vocês. No entanto, façam isso com gentileza e respeito. É simples. Apenas compartilhe sua história. Você não precisa ser um teólogo. Basta falar honestamente sobre como Jesus mudou sua vida. E não se preocupe. Ao tomar medidas em oração, cuidado e compartilhamento, você estará preparado e saberá como falar. Então, como você compartilha o Evangelho? Existem 2 maneiras principais. Seu testemunho. Conte como Jesus mudou sua vida. E o querigma, a mensagem central do Evangelho. Deus ama você e criou você para ter um relacionamento. O pecado nos separa de Deus e não podemos resolver isso sozinhos. Jesus morreu por nossos pecados e oferece a vida eterna. Nossa resposta é arrepender-se e crer. Vamos aprofundar isso nos próximos episódios 6 e 7, então fique atento. Aqui está seu desafio. Comece hoje. Anote os nomes das 5 pessoas por quem você estava orando. Ore por elas diariamente. Procure oportunidades para mostrar cuidado e esteja pronto para compartilhar sua história quando o momento chegar. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Você tem tudo o que precisa para fazer a diferença. Oração, cuidado e compartilhamento vão equipá-lo para entrar nesta missão com confiança. Vamos pescar juntos. Isso tem sido tão inspirador. Quando eu penso na grande comissão, parece enorme, certo? Mas a realidade é que começa com apenas uma pessoa, uma oração de cada vez. Isso é tão verdade. E temos uma perspectiva diferente sobre esta mesma missão em Atos. E você receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre você. E vocês serão minhas testemunhas, contando a todos sobre mim em toda parte, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O que eu amo nesta escritura é que ele nomeia cada cidade. Assim é como seu nome será proclamado de cidade em cidade, de pessoa em pessoa. É assim que funciona, e agora depende de nós. Você proclamará meu nome em Melbourne. Você proclamará meu nome em Mumbai, em Dallas, em Londres. Agora depende de nós. Tudo começa com aqueles momentos cotidianos, como em um café. Como podemos fazer a ponte entre as pessoas e Deus? E esta é a postura que precisamos adotar, discípulos missionários que buscam fazer a ponte. Nossa esperança é ver uma nova geração em nossa igreja, mas começa um por um. Vamos dar uma olhada no impacto que você pode ter se decidir assumir isso. Olá, meu nome é Joy. Sou de Cork, na Irlanda. Eu cresci com minha mãe e meu pai e tenho um irmão. Minha família era católica. De nome, mas não realmente de natureza. Íamos à missa todos os domingos, mas quando eu tinha cerca de 11 ou 12 anos, meus pais se afastaram da igreja e é aí que muitos dos meus problemas realmente começaram, olhando para trás. Eu era muito frágil. Eu comecei o ensino secundário. Havia muita pressão sobre mim. Muito disso eu coloquei sobre mim mesma. Sabe, eu me comparava muito com outras garotas. Eu realmente não estava feliz com minha aparência. Eu era muito consciente de mim mesma, muito ansiosa. Após uma tentativa de suicídio, eu estava no hospital e um médico veio me visitar. Era muito tarde da noite e
Eu estava muito chateado. Ele me perguntou o que estava errado. Eu disse, olha, eu só quero morrer. Eu não consigo lidar com a vida. Eu não quero estar vivo. Eu não vejo porque tudo isso não pode simplesmente acabar. E esse médico olhou para mim e disse, como você sabe que se você se matar, se tirar sua própria vida, como sabe que a dor realmente vai acabar? Como você sabe que isso realmente fará você se sentir melhor, mais em paz? Você acredita em Deus. Eu disse, Deus, se você existe, por favor, me ajude. Eu ouvi a história de uma garota da Escócia que tinha problemas com drogas, uma vida seriamente difícil e também tinha tentado tirar a própria vida. E eu pensei, se ela pode viver uma vida virtuosa, se pode ser feliz, se pode sair de toda aquela dor, todo aquele sofrimento e genuinamente acreditar em Deus, talvez haja algo nisso para mim também. Outra grande graça que recebi foi ir à confissão pela primeira vez em muitos anos. Eu estava realmente com medo de ir à confissão. Eu não sei o que estava esperando, como se o padre fosse me repreender ou me envergonhar ou me humilhar pelos meus pecados, mas foi a experiência completamente oposta. Ir à confissão e finalmente dizer em voz alta a Deus. Todas as coisas que me machucaram, todas as coisas que fiz para machucar os outros e a mim mesmo, foi como se um peso enorme fosse tirado de mim. E eu apenas senti paz. Eu apenas senti paz e como limpo, como um novo começo. Quando penso em como cresci na minha fé ao longo de todos esses anos e nos momentos de ministério que experimentei, não posso deixar de pensar em como minha vida de oração mudou como resultado de tudo isso. Eu costumava gostar de rezar quase como uma lista de compras. Deus, você faria isso? Deus, posso ter isso? Mas à medida que envelheci, uma das coisas que comecei a notar sobre minha oração é que está quase se invertendo, onde em vez de eu dizer, Deus, é isso que eu quero, estou perguntando a Deus o que você quer fazer com minha vida, o que você quer fazer com meus dias, e o que isso resultou é que estou muito mais sensível e muito mais consciente dos momentos cotidianos em que Deus quer me usar em lugares onde me encontro. Penso em um exemplo recente em que parte do meu ministério nesta cidade é supervisionar nosso alcance universitário, e eu frequentemente visito nossos campi universitários para me conectar com os estudantes para ver se há algo em que podemos conectá-los à vida da igreja localmente. E eu me lembro de um dia eu estava com um amigo e nós estávamos preparados para o dia e estávamos brincando com um skate. Você nunca sabe que tipo de estudantes você vai encontrar. Enfim, havia um cara chamado Michael que nos viu um dia e notou os skates com os quais estávamos brincando. E ele meio que disse, ei, skate legal. E um dos meus amigos com quem eu estava basicamente disse a Michael, é tipo, você quer isso? E Michael foi meio que surpreendido por isso. Ele disse, porque você está me dando um skate? E nós explicamos por que estávamos lá. Sabe, estávamos nos conectando com jovens adultos onde eles estavam e procurando coisas para eles se engajarem enquanto estudavam. E então Michael, sabe, aceitou alegremente aquele skate, mas ele ficou tão emocionado com esse gesto. Ele não sabia, mas tínhamos um monte de skates para dar naquele dia de qualquer maneira. Mas para nós foi um ponto de contato. Foi um momento que Deus pôde usar para iniciar um relacionamento. E enquanto Michael também, sabe, apenas recebeu aquele skate de nós, ele basicamente continuou a conversar conosco, compartilhando sobre suas esperanças, sua fé, e até hoje ele tem sido um verdadeiro campeão e alguém que está conectado com muitas coisas que temos promovido na cidade. Outro momento cotidiano que está muito claro na minha memória é um momento que tive com um motorista de Uber. Eu tenho que viajar bastante a trabalho, então lembro de uma manhã em que eu precisava pegar um Uber da nossa catedral aqui na minha cidade até o aeroporto, e era bem cedo.
Enfim, eu estava sendo pegado lá e assim que entrei no Uber, o motorista basicamente disse: é um pouco cedo para você ir à igreja hoje. E eu disse: é só um lugar de onde eu precisava ser pego. Enfim, a partir daí, enquanto ele prosseguia dirigindo para o aeroporto, uma das coisas que ele estava compartilhando comigo eram algumas de suas esperanças e algumas de suas perguntas, especialmente sobre fé, porque ele era um imigrante recém-chegado na cidade e começou a dirigir Uber para ganhar a vida. E enquanto ele compartilhava, eu simplesmente senti este momento de Deus dizendo: sabe, Christian, esteja presente, seja um encorajamento, conte a ele o que você faz. E assim eu fiz. Eu me apresentei um pouco mais sobre o que faço e o trabalho e o ministério em que estou envolvido, e ele se sentiu muito confortado ao saber que havia pessoas em nossa cidade, com esse tipo de trabalho. Ao nos aproximarmos do aeroporto, eu senti um impulso ainda mais profundo, quase Deus dizendo: Christian, ore por este cara. E isso é estranho. Eu nunca orei por um motorista de Uber antes, mas senti que não podia ignorar isso nesta manhã. E uma das coisas, enquanto eu compartilhava e orava por ele, ele começou a ter uma resposta emocional e estava chorando. Eu fiquei tipo: o que está acontecendo? Eu fiquei tipo o motorista do Uber, sabe? Disse: ninguém nunca fez isso por mim antes. E eu acho que são esses momentos cotidianos que nos são proporcionados, sabe? Aos quais podemos responder, mas só precisamos ter a coragem. E eu acho, sabe, para mim a oração passou de, como eu disse, de simplesmente ser uma experiência tipo lista de compras para Deus. O que você quer fazer com a minha vida hoje? Veja, a oração não é apenas algo a que podemos recorrer, mas é algo de que podemos partir. Embora eu veja Michael, sabe, frequentemente, eu nunca vi o motorista do Uber novamente, mas estou confiando que Deus está fazendo algo na vida de ambos, e isso simplesmente porque eu disse sim. A oração abre nossos corações e mentes de maneiras que não podemos nem imaginar e convida o Espírito Santo a trabalhar em nossos corações. É por isso que precisamos começar com a oração. De fato, por que não oramos juntos? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre por quem orar e como fazê-lo. Então vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus, agradecemos que nos amas e que nos chamaste para orar, cuidar e compartilhar. Aqui e agora pedimos que nos traga à mente aquelas pessoas por quem quer que oremos, que quer que nos aproximemos, que quer que compartilhemos e cuidemos. Senhor, convidamos Teu Espírito Santo para nossos corações, para que nos deis coragem e força para agir em obediência a esta grande e maravilhosa comissão. Que estes corações pertençam a Ti, que estas vidas se voltem para Ti. E pedimos isso em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso encerra o episódio 5, mas não esqueça, isso é apenas o começo. Nos veremos na próxima vez enquanto continuamos a explorar o modelo de orar, cuidar, compartilhar. E lembre-se, tente orar por 5 pessoas todos os dias. Não tenho dúvida de que você está prestes a embarcar em uma jornada incrível, vendo como Deus vai trabalhar em sua vida à medida que você age com fé em missão. Mas até lá, nos vemos na próxima vez.